Olá você, tudo bem? A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos queridos irmãos e todos aqueles que acompanham a Rede News da Grande Vitória. Eu, pastor e jornalista Ivan Ribeiro, estou falando aqui do escritório da Rede News da Grande Vitória. Hoje nós estamos num dia especial. Eu estou recebendo a visita da doutora Anselma Bernardos. Ela é doutora e é um prazer imenso, doutora, eu estar recebendo a senhora aqui no escritório da Rede News da Grande Vitória. E eu gostaria que a senhora se apresentasse agora ao nosso público, que estão lá ansiosos para saber quem é a senhora. Obrigada, pastor Ivan. Cumprimento a todos que nos assistem. Eu sou Anselma Bernardos, sou advogada há mais de 25 anos, tributarista, especialista em saúde pública, auditora hospitalar, atualmente mestranda em políticas públicas e desenvolvimento local, e vim aqui para bater um grande papo hoje com o nosso amigo pastor Ivan. Que bom! Nós ficamos felizes com a visita da senhora, entendeu? E nessa nossa comunhão, na nossa amizade, nós temos diversos assuntos para conversarmos. E hoje eu quero aproveitar exclusivamente o nosso tempo, que ele é pequeno, e eu creio que a senhora tem muita coisa para passar para nós, principalmente para aqueles que estão nos acompanhando. Primeira coisa, o assunto nos últimos dias é sobre o Supremo Tribunal Federal. A senhora, como advogada, o que a senhora acha, o que está acontecendo com o nosso Brasil, principalmente com o Supremo Tribunal Federal, doutor Anselmo? Muito bem, em poucas palavras, O Supremo Tribunal Federal hoje, por muitos de seus membros, ele não se destina mais ao fim ao qual a Constituição Federal o construiu. Nós temos alguns ministros, que lamentavelmente estão agindo fora do quadrante constitucional. Na minha opinião, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes deveria ser estudado pelos grandes mestres da psiquiatria no país. Ele deve ter algum desvio psíquico gravíssimo, algum problema muito sério com o poder. E o maior problema que eu vejo é que esse mau comportamento de alguns dos ministros do Supremo, ele vem se refletindo também nos estados. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, nós temos pontualmente já a ocorrência de suspensão de carteira da ordem de alguns advogados por sentença. Então, o ativismo judicial ou a intromissão, para que o nosso público possa compreender melhor, a interferência do Poder Judiciário em esferas que não são de sua competência, isso precisa parar, porque isso atenta contra o Estado Democrático de Direito. Então a senhora acha o seguinte, que eles estão extrapolando, eles estão agindo de uma maneira que está trazendo conflito entre o Legislativo e o Executivo? Olha, o Estado é composto por 3 poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, que interagem. Eles não são modernamente independentes, eles são interdependentes. Sim. Mas um poder não pode interferir no poder do outro. Quando um juiz, seja ele ministro do Supremo Tribunal Federal, determina a cassação de um mandato legislativo, ele está interferindo na vontade do povo. O juiz não é eleito. Quem tira o candidato, quem tira o deputado do seu mandato é quem tem poder para isso, é quem comunga mandato eleitoral com ele. O juiz não pode fazer isso. O juiz não pode suspender a carteira de um advogado, não pode suspender. Quem suspende carteira de advogado é a Ordem dos Advogados do Brasil. Quem estuda, quem verifica a infração ética do deputado tem que ser a Câmara Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal hoje, ele se tornou uma entidade política. Ele está agindo politicamente. E nós precisamos reagir contra isso, nós advogados precisamos reagir contra isso. Agora tivemos lá, pastor, o advogado que foi multado pelo ministro por excesso de recurso. Ora, é dever do advogado
advogado usar de todos os instrumentos possíveis, legalmente legítimos, em defesa do seu cliente. Certo. Então nós temos aí a subversão, né? Nós temos aí um erro e nós temos que reagir contra isso em favor da manutenção do Estado Democrático de Direito. Para o senhor ver, pastor, me desculpe, né? Nós temos agora uma grande onda, né, que nós estamos assistindo aí, por exemplo, das grandes ações contra as ordens religiosas. Sim. Né? Eu fiquei sabendo que agora, né, o PT ingressou na justiça contra a legítima organização, né, de uma grande assembleia por parte da Assembleia de Deus em nível nacional, né, dizendo que aquele evento foi para subsidiar um comício do presidente da República. Nós sabemos que isso não é verdade. Então é um grande desespero. E vamos aguardar para ver o que é que o judiciário vai dizer sobre isso. Nós estamos recebendo várias notas de repúdio de pastores, líderes religiosos contra o PT, porque o PT está agindo de má fé, está usando, o PT está desesperado. Eu acho que eles estão enxergando que já perderam a eleição e eles estão desesperados, dando tiro para todo lado. E agora entraram na justiça contra as Assembleias de Deus. Veja se isso tem cabimento, doutora. Isso afeta a liberdade religiosa e a liberdade de expressão, que tem sido também tema de grande discussão, inclusive aí com a lei das fake news e essa postura do Supremo Tribunal Federal que vem refletindo do judiciário de todos os estados brasileiros. Certo. Nós precisamos pensar, nós precisamos conversar, nós precisamos nos unir em favor da limpeza estrutural dos poderes do nosso país, quer seja legislativo, nas assembleias estaduais, quer ser na Câmara Federal, no Senado, nos governos. Agora é o grande momento do povo brasileiro se unir, pensar política, discutir política e limpar o país. Nós precisamos limpar o país. Então, limpar o país dessas falsas ideologias, desses falsos credos, dessas mentiras. Está na hora de limpar o país. E eu, pastor, me proponho a colaborar com essa limpeza. Então, falando de política agora, então a senhora concorda que essas eleições agora são uma eleição diferenciada das demais eleições, porque está na hora do povo fazer uma limpeza geral. O povo tem que enxergar, entendeu? E fazer uma limpeza geral, colocar gente nova, gente competente, entendeu? Nos órgãos públicos. É isso que a senhora acha? Pastor Ivan, o povo brasileiro hoje, ele se moveu a uma grande onda cidadã pensando e discutindo política. Certo. O povo não se engana mais. O povo não quer mais políticos profissionais. O povo não quer mais políticos de carreira que não estão a serviço da sociedade, estão a serviço próprio, dos seus, da sua família, do seu patrimônio, ou para proteger grandes empreendimentos. O povo quer verdade. O povo quer discutir política de verdade. O povo quer gente de verdade na Câmara Federal, no Senado, nas Assembleias Legislativas. O povo não suporta mais e não será mais enganado. O povo vê, o povo sente, o povo discute e essas eleições vão mostrar que o povo reagirá contra a corrupção, contra o desvio de poder, contra a ladruagem, contra a mentira e contra limites na liberdade de expressão. Nós não podemos admitir limites na liberdade de expressão. Muito bem, você que está nos acompanhando, você pode notar que a doutora está falando que você tem um poder na mão, que é, né, o teu voto. Você tem um poder na mão de resolver, ser um contribuinte a resolver a situação do Brasil aí, né, nas próximas eleições. Falar em eleições, doutora, eu vi um passarinho verde passou e me contou que a senhora está se preparando aí, acho que vem novidade aí pela frente, concernente às eleições. É verdade mesmo ou não? Bom, é verdade. Né? É verdade. Fui aí abordada, né, por um grande amigo, né, Valdir Barcelos, né? Um homem probo, honesto e que se enquadra dentro deste perfil necessário para varrer e limpar o nosso estado do Espírito Santo de tanto desmandos. Grande gestor,
pensa política pública de verdade, cuida das pessoas, sempre cuidou enquanto prefeito da Serra, cuida das pessoas que mais precisam. Eu, em pouco tempo de amizade e de companheirismo, realmente tenho ficado surpresa com a qualidade e a competência de gestão e de administração do Aldifax Barcelos. Então, em homenagem a ele, em homenagem a esse novo momento que o país e que o Estado do Espírito Santo vive, eu fui impulsionada a dizer sim, e me coloquei à disposição para concorrer à Câmara Federal como deputada federal. Sou pré-candidata, né? Mas só entrei na política movida pela certeza de que o momento exige gente de verdade. Que bom. Gente sem máscara. Aliás, terminamos de tirar as nossas máscaras, né? Isso é emblemático, né? Isso é bacana, né? Isso é um referencial. O Brasil, o Estado do Espírito Santo exige gente sem máscaras, pensando política pública em favor do povo que mais precisa. Por conta desse movimento interior e da certeza de que eu estou fazendo parceria com um homem honesto, eu disse sim. Muito bem. E, segundo informações, eu estou em vários grupos de pastores e muitos estão soltando fake news ou estão com má fé com o Aldifas Barcelos, falando que o Aldifas é de esquerda. Eu quero deixar bem claro aqui, para você que tem soltado essa notícia aí nas redes sociais, que o pré-candidato Aldifas Barcelos, ele não é de esquerda, ele é de direita, né, doutor? Olha, isso é importante esclarecer. Primeiro que as mídias sociais mostram excelente questionamento. Certo. Mostram que, por exemplo, Luiz Helena e Marina Silva não apoiam Lula. Isso, elas já declararam no instante que haverá agora um evento e elas não apoiam Lula, e Luiz Helena deixou claramente que ela não apoia Helena. E Luiz Helena é uma das presidentes da rede nacional. Certo. O Espírito Santo tem liberdade para apoiar quem quiser. Amigos, olhem bem para mim. Olhem bem para mim, para aquilo que eu falo. Eu estou ao lado do Aldifax. O Espírito Santo não apoia a esquerda. A Rede Sustentabilidade, ela não é esquerda radical. Ela pensa política para as pessoas, ela pensa política social. E pensar política social não é ser de esquerda. Não a esquerda dentro desse quadrante colocado hoje, dentro dessa polarização esquerda-direita. Por exemplo, a direita radical é tão perigosa quanto a esquerda radical. Nós precisamos fugir dos extremos. Nós precisamos pensar com sabedoria e com equilíbrio o que é melhor para o povo do Espírito Santo. E é por isso que eu digo que o Aldifax Barcelos será a única opção viável para o povo do Espírito Santo. É mesmo, doutor? A única opção viável. É porque, segundo informações, ele foi prefeito 3 vezes na Serra. A administração foi excelente, nada contra Aldifas Barcelos. Nós temos, eu como jornalista, eu tenho procurado obter informações. E olha, eu tenho ótimas informações do Aldifas Barcelos. A senhora conhece bem Aldifas Barcelos? Conheço Aldifas Barcelos pela administração, né, pelo desenvolvimento de sua gestão no município da Serra. E todo o estado do Espírito Santo conhece. Agora eu quero também retomar uma questão, tá? Então, tem a questão da Rede Sustentabilidade, classificada como esquerda. Mas nós temos que pensar que o atual partido do atual governador está apoiando diretamente Lula presidente. Certo. PSB com Alckmin. Certo. Então, nós, povo do Espírito Santo, nós temos que pensar muito na origem, no comportamento, no caráter e na história de vida do nosso próximo governador. Muito bem, porque veja bem, segundo alguns aí fala que partido conservador, mas partido conservador qual o líder tem 3 mulheres, partido conservador que um dos líderes já casou 3, 4 vezes, que partido conservador é esse? Entendendo? E agora eu falo assim, o nosso pré-candidato, porque eu também sou Aldifas Barcelos, o Aldifas Barcelos já é casado há mais de 30 anos com a mesma mulher. Então ele é conservador.
Concorda? Eu sou casada há mais de 25 anos com o mesmo marido. Pois é, então. Então é conservadora, né? Agora se fala, eles falam que eu não sou do partido conservador, mas tem 3 namoradas. Casou já 3, 4 vezes. Onde já se viu um negócio desse? Então, gente, vocês que estão aí nos assistindo, presta atenção no assunto, né? Se seja inteligente, porque é muito importante esse bate-papo, porque esclarece a nossa mente, né, doutora? Sim. Esclarece a nossa mente. Tá? Doutora, a senhora também trabalha na área da saúde, a senhora conhece muito bem a saúde, como anda a saúde no estado do Espírito Santo. E ninguém melhor para falar a esse respeito a não ser a senhora. Eu gostaria que a senhora aproveitasse a oportunidade, nosso tempo é pequeno, mas falasse um pouquinho da saúde, porque a senhora vai estar sempre conosco. Eu quero já falar para vocês que a doutora Anselma, ela, a partir de hoje, é nossa colunista da Rede News da Grande Vitória. Então ela vai estar toda semana trazendo informações, notícias da política, notícias de saúde, em todos os setores da sociedade ela vai estar trazendo notícia. Fala um pouquinho da saúde para nós, doutora. Muito bem, eu venho atuando aí há uns 15 anos, né, e pesquisando a área da saúde no Espírito Santo, desenvolvi alguns projetos na área de judicialização de medicamento de alto custo. Aí também nós temos, né, pastor, um braço muito forte do Poder Judiciário atrapalhando a gestão pública. O Poder Judiciário, ele quando age fora dos limites da lei, que são de competência dele, com exageros, ele atrapalha a política pública. Ele atrapalha o emprego do orçamento. Ele desestrutura o orçamento público da saúde. Então nós temos alguns problemas pontuais na área da saúde, orçamentários, que são causados também pela força do Poder Judiciário e até com algum apoio pontual também do Ministério Público. Mas assim, o que eu quero dizer para quem está em casa, e nós vamos ter oportunidade de conversar muito sobre sobre vários assuntos dentro da área da saúde, que são infinitos, mas eu quero pontuar a questão dos hospitais filantrópicos. Nós temos 38 hospitais filantrópicos no estado do Espírito Santo. Em 27 municípios, pastor, nós só temos um hospital pequeno e ele é um hospital filantrópico, a exemplo do Hospital São Camilo, né, em Aracruz, do Hospital Madre Teresa em Santa Teresa, do Hospital Concórdia em Santa Maria de Jetibá, e são hospitais que em larga escala eles seguem desassistidos, sem política pública voltada para eles. São hospitais que se tornam refém desse ou daquele deputado federal em busca de emendas parlamentares para cobrir custos, né? Ou então eles ficam vinculados unicamente ao orçamento de pequenas prefeituras também, que não têm condição financeira de suportar o peso de uma estrutura hospitalar. E a minha luta vem sendo essa. A minha bandeira é criar um estatuto jurídico que dê liberdade e autonomia para os hospitais filantrópicos que prestam serviços públicos relevantes ao sistema público de saúde. O hospital filantrópico, ele tem que, no mínimo, 60% dos leitos dele são destinados ao SUS. Lá em Santa Maria de Jetibá, eu estive recentemente, mais de 90% da população usa o SUS. Lá não se fala em plano de saúde privado. Então, nós precisamos desenvolver um apoio sistemático, crescente, real, justo e igualitário para os hospitais filantrópicos do estado do Espírito Santo, que estão abandonados. Pastor, não falo do atual governo apenas. Nunca nenhum governo desse estado desenvolveu uma política pública de saúde voltada para socorrer, atender e sanear as estruturas dos hospitais filantrópicos. E eu quero me propor isso. Esse é o meu projeto de trabalho. Que bom. Veja bem, como a doutora vai estar sempre conosco aqui, nós vamos se aprofundar nesse tema, doutora. Gostaria que a senhora trouxesse mais informações, que isso é muito importante para o nosso estado, para as pessoas que estão acompanhando, né, pessoas que estão acompanhando aí os outros municípios. A doutora tem muitas informações a respeito da área da saúde de vários hospitais. E esse tema vai ser tratado aqui conosco, na outra vez que ela estiver conosco aqui.
Agora veja bem, desde já eu quero dizer para vocês que toda semana ela vai estar então trazendo uma informação, uma notícia na Rede News da Grande Vitória. Doutora, eu desde já agora eu abro a oportunidade para a senhora se despedir, né, dos nossos amigos que estão nos assistindo e já marcar o teu retorno aqui para estar conosco aqui, ou numa live que nós fazemos ao vivo, né, para eles já ficarem cientes, tá? E também a senhora falar por que a senhora está saindo pré-candidata a deputada federal. Primeiro, por indignação. Segundo, por vocação. E terceiro, pela certeza de que agora é possível fazer uma política honesta. Ok. Suas palavras finais. Eu quero terminar, pastor, com leveza. Eu quero lembrar aqui uma grande poetisa, Cecília Siqueira, e quero deixar aqui uma mensagem para as mulheres quando ela dizia assim, um breve trecho de um dos seus belíssimos poemas: e diga à justiça o que quiser. Nenhum homem concebe ser julgado pelo código de honra da mulher. Com essas palavras eu me despeço, deixo um grande abraço a todos. Semana que vem estaremos juntos novamente. Grande abraço. Ok, então eu, o pastor e jornalista Ivan Ribeiro, falando aqui diretamente do escritório da Rede News da Grande Vitória. Hoje nós tivemos o prazer de estar entrevistando a doutora Anselma Bernardes, e ela vai estar sempre conosco aqui, trazendo notícias e informações. Inclusive, doutora, você falou agora da mulher, você vai falar sobre a mulher na política também, que é um assunto muito importante, ok? Deus abençoe a todos vocês.